A aparência das garrafas tem forte influência na decisão de compra do consumidor. Considerando-se o crescente mercado de produtos premium, o indicador de packaging appearance é ainda mais relevante. Nesta apresentação, Arisson Souza e William Vilela trazem o tema Bottle Appearance, valor agregado à marca e influência na decisão de compra do produto, abordando as soluções tecnológicas para a indústria de bebidas frente a esse cenário. Com 14 anos de experiência em higienização de indústrias de alimentos e bebidas, Arisson é engenheiro de alimentos e especialista em serviços baseados no conhecimento na Diversey. William Vilela é engenheiro de alimentos e mestre cervejeiro, com 13 anos de experiência na indústria e sector leader beverage, também na Diversey. Sejam muito bem-vindos, Arisson e William. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito boa tarde. Boa tarde. Sejam compartilhar a nossa apresentação aqui, por favor. Obrigado, Sandra. Imagina, boa apresentação para vocês, fiquem à vontade. Ok, obrigado. Sandra, confirma, por favor, se a apresentação está na tela. Já está na tela. Está perfeito. Tá ok. Tá bom. Pessoal, primeiro, obrigado a todos aí, né? Obrigado aos organizadores. Eu já participei desse evento aqui nos anos anteriores, né? Vendo as palestras. E esse ano é um prazer enorme a gente poder estar falando. Acho que é muito bacana, né? O universo, né? O mercado de bebidas, ter esses canais, esses momentos. A gente acaba sempre pegando pontos interessantes aí do mercado, né? Meu nome é William Vilela. Como você falou aí, eu tô na indústria de bebidas desde a faculdade, né? Já trabalhei em grandes cervejarias. Hoje eu estou como responsável pelo setor de bebidas da Diversey, né? E estou aqui com o meu colega Arisson. Arisson, pode se apresentar aí. Tá, joia. Obrigado. Bom, também, como a Sandra já até fez uma introdução aí, sou Arisson Souza. Estou aí há 14 anos aí no mercado de bebidas, estou em outras empresas dentro da indústria de bebidas. Atualmente estou aí como especialista dentro da Diversey, aí, atuando principalmente em projetos de geração de valor, né, dentro dos nossos clientes e dentro de oportunidades aí de melhoria dos KPIs dentro dos nossos clientes. Tá? Então, também agradeço a oportunidade, é a primeira vez que estou participando, bastante honrado e bastante feliz também por estar participando de um evento de tão relevância aí para o nosso mercado. Aí, tá? E é isso, obrigado. Legal, vamos lá, Arisson. Como a Sandra falou, a gente vai falar de um tema de Bottle Appearance, né, totalmente conectado com o momento que vivemos. Tem uma conexão boa também com a apresentação do Gustavo, né, nosso colega do Grupo Petrópolis, né, e como isso, né, sempre foi um foco da indústria de bebidas, mas neste momento, né, de falta de insumo e de crescente demanda, né, tem sido cada vez mais um desafio para a indústria de bebidas. Tá bom, pessoal? Um overview, né, para a gente entender por que a embalagem é importante, né, porque se trabalha tanto com embalagem. A palestra do Gustavo falou bastante disso também. Eu trouxe aqui duas pesquisas, uma da Midwest Vacuum Corp, que é uma multinacional de soluções em embalagens, e ela fez uma pesquisa a nível global, onde ela compara, né, o Brasil com grandes, né, países do mundo e como o consumidor brasileiro se comporta na hora dele escolher comprar um produto frente aos impactos da embalagem, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, nos compararam aqui quando a gente coloca Brasil e global com China, Estados Unidos, França, Alemanha, e a gente pode ver que o brasileiro, né, acho que já era pré-esperado que o brasileiro se preocupa bastante com a aparência, e eu gostei muito das metáforas do Gustavo, né? A embalagem, de fato, né, ela é um operador, né, que tem vida dupla aí, né? Durante o dia, trabalho duro, e à noite é uma princesa, um príncipe, tem que estar, né, muito bem apresentável. Por que isso? Porque a embalagem ela passa por um processo agressivo, né, dentro da fábrica. Então, quando o brasileiro ele olha, né, e ele vai tomar decisão de compra, né, 47% dos brasileiros, comparado a 34% do restante do global, né, considera que a embalagem é extremamente importante na hora dele se decidir comprar um produto, né? Quando se vai comprar um novo produto, né, e motivado pela funcionalidade, a embalagem também é um fator determinante na tomada de decisão. Então, o Brasil está aqui com 55%, enquanto o resto do mundo 37%.
E, por fim, né, os brasileiros, né, também entendem que a embalagem chama atenção, né, quando ele quer testar algo que ele não conhece. Então, poxa, eu nunca experimentei esse produto, a embalagem é interessante, né, e tem uma tendência maior de estar experimentando. E a Eco Journal, né, que é uma instituição mais voltada para o marketing, ela tem uma frase interessante aqui para o nosso contexto. Ela coloca: uma das maneiras de aumentar a intenção de compra de parte dos consumidores de produtos no setor de bebidas é melhorar a aparência visual das suas embalagens. Então, embalagem é, né, um fator determinante para consumidor em geral, e para bebidas não podia ser diferente. Ao lado aqui, uma outra referência, né, também da Midwest Vacuum Corp, em relação à preferência, né, dos consumidores por embalagem: loja física 60% e online 40%. Ou seja, em todos os ambientes a embalagem é determinante. E como é que está a embalagem no Brasil? O Gustavo falou bem, né? E a gente tem uma equação complexa aqui para resolver, né? A gente tem uma produção que ela é limitada, a gente não teve grandes alterações quando a gente olha os principais players de embalagens, né? Em relação à capacidade produtiva. Pelo contrário, né? São investimentos de grande porte e com risco frente ao momento de incerteza que a gente tem. E como sabemos, o aumento de demanda vem crescente. Então, o resultado dessa equação é falta de embalagem, né? Estamos aqui, né, falando especificamente agora, nesse momento, de garrafas de vidro e potes de vidro, né? Isso também passa, como falou o Gustavo, com PET, né? E aí a gente tem alguns desafios pela frente. Olhando essa equação, estima-se, né, que isso tem um grave gap, né? Então, falando de números aqui da fonte de valor econômico, né, estima-se que o déficit de garrafas no país, né, chega próximo a 400 mil toneladas ano. Isso equivale, pessoal, a 25% do mercado, né, considerando que o mercado tem 1,6 milhões de toneladas. Então, poxa, o meu consumidor ele leva extremamente a sério, né, a questão do aspecto visual na compra de um produto, e eu estou numa situação de momento, né, no nosso país, né, não só no Brasil, mas no Brasil está mais grave até, de falta de insumo pela dificuldade de produção e aumento de demanda. Então, o que fazer, né? Esse é o foco da nossa apresentação. Alisson, você quer comentar aí, né? Dito isso, o que acontece com a garrafa de vidro, né? Ou heavy PET, né? A garrafa retornável, quando ela chega na fábrica, ela passa pelo quê? O que acontece com ela? Então, William, o que acontece, né? Normalmente as garrafas retornáveis, ela passa por um processo de lavagem, né? Então, a lavadora de garrafas, ela vai criar dois problemas que a gente pode falar aqui. Não só a lavadora, mas, assim, a própria esteira, o próprio transporte das embalagens causam duas reações aqui. A primeira delas, que a gente chama, é a reação química, que é a reação de Etting, e a segunda delas é a reação física, que é o scuffing. Então, se você olhar ali na esquerda, a junção, né, da corrosão química com o desgaste por abrasão, então, a reação química de Etting e a corrosão, a parte de abrasão, ela vai gerar um dano à garrafa de vidro. Normalmente, aí, a corrosão química está responsável por mais ou menos 50% do dano total. Tá? E como que acontece essa corrosão química? Então, acho que a grande maioria de retornáveis que tem no mercado, elas usam a lavagem tradicional com uso de soda cáustica. Tá? E aí o que acontece? A reação da garrafa do vidro, o vidro, na sua grande composição, ela é formado por sílica. Então, mais de 70%, 72% mais especificamente, o vidro é formado por sílica. E essa reação da sílica com a soda cáustica durante o processo de lavagem, ocorre uma reação com as hidroxilas da soda, formando silicatos. E esse silicato aqui nessa foto à direita, onde o William está passando ali, o que vai acontecer? Essa reação de silicatos ela vai criar abrasividade, vai criar um dano ao material. Então, na foto da esquerda é um vidro antes, num processo de lavagem, e na foto da direita aí é um processo, depois aí foi ensaios aí microscópicos, né, ensaios em laboratórios, mas dá para ver bem essa ação de abrasividade aí que aconteceu aí com o vidro, tá? O dano que aconteceu pela reação da soda em cima da sílica, que é o grande composto aí, a grande parte do composto do vidro, tá? Então, dentro do que a gente está propondo a se falar hoje aqui, a gente vai falar um pouco dos aditivos
E o que são os aditivos, né? O que acontece quando a gente aplica um aditivo junto à solução de soda cáustica numa lavagem? Então, a primeira coisa que ele ajuda é melhorar a drenagem, facilita o enxágue, e o que isso nos propicia hoje? Principalmente uma economia de água, né? Então, a gente está falando muito de sustentabilidade, então isso é de grande valia, porque a gente consegue reduzir os enxágues, reduzir os consumos de água e, consequentemente, melhora esse processo de limpeza. Porque outro ponto que a gente usa o aditivo também, então aqui a gente colocou a redução da tensão superficial. O que é a tensão superficial? É quando a gente consegue reduzir a ação da limpeza da soda junto com o aditivo para fazer um processo de limpeza. Então, a gente garante que a garrafa vai estar bem limpa, que ela vai estar completamente limpa, né, e não vai ter nenhum índice de rejeição nos inspetores para o processo de limpeza, tá? E por que a gente usa os aditivos e por que eles protegem, né, a garrafa? De que forma, na verdade, que eles protegem? Então, por que a gente está falando tanto de aditivos aqui? O primeiro ponto é porque ele vai evitar que essa ação da soda cáustica junto com a sílica ela se maximize. Então, a gente vai reduzir esse risco de que forma? Principalmente por 2 pontos. Primeiro, porque os aditivos hoje têm polímeros acrílicos, é uma gama de polímeros acrílicos que criam uma camada protetora e não deixam que a soda haja sobre a sílica. Então, ele cria uma camada protetora no vidro e evita com que essa reação aí de sílica e soda aconteça esse desgaste aí químico, tá? E um outro ponto que é bem importante a gente comentar é a questão dos sequestrantes, né? Então, a gente tem sequestrantes aí de última geração o que acontece? Um sequestrante, ele está agindo sobre a sujidade. Então, a garrafa ficou lá no mercado, ficou no armazém, na nossa casa, e ela vem com uma grande quantidade de sujidade, de diversos tipos de sujidades. E a gente coloca a soda cáustica e o aditivo para conseguir remover essa sujidade e conseguir reaproveitar e reutilizar essa garrafa. Mas quando a gente usa um sequestrante igual a gente está colocando hoje, ele age exatamente sobre a sujidade e não sobre a sílica. Então, ele ajuda a proteger essa reação de soda e sílica e minimiza esse impacto aí de corrosão, igual a gente está vendo aí nas fotos, que é o famoso etching aí. Isso aí. Só um complemento, Alisson, né? Na linha do que você falou, o sequestrante ele promove a limpeza, né? Ele ajuda na limpeza. Agora, dependendo do produto que você está usando, o sequestrante sequestra a sílica, né? E aí, sequestrando a sílica da garrafa, você, além de trazer porosidade ao vidro ou ao heavy patch, né? No caso do heavy patch não seria a sílica, mas além de você trazer porosidade à embalagem, você também, essa sílica sequestrada, reage com a dureza da água de lavagem, né, formando silicato de cálcio, que é uma incrustação dentro da lavadora que traz problemas no processo de lavagem. Então, é uma combinação de fatores aí, onde você, fazendo o processo corretamente, você consegue ter a limpeza com o mínimo de agressão possível. Só um ponto aí também que você falou, com relação à redução aí no half patch, a gente aí envolve mais hazing, stress cracking, né? A esses danos que acontecem no half patch daí, né? Diferente um pouco do vidro. Bom ponto. Bom, pessoal, a gente vai trazer aqui hoje, né, algumas tecnologias que a gente pode conviver ou minimizar esses aspectos de desgaste da garrafa frente ao cenário de desafio que a gente tem. Então, eu trouxe aqui 3 pontos, né? Um aditivo de lavagem, que o Alisson já fez a introdução, né? Não vou repetir aqui, tá claro, né, o impacto aditivo. O outro é o lubrificante de esteiras. Hoje, especificamente, a gente não vai entrar no detalhe do lubrificante, mas o lubrificante ele reduz o atrito, né, da garrafa sobre as esteiras transportadoras, né? E também o atrito ali nas próprias esteiras, com as engrenagens e tudo mais. Então, é importante você ter um lubrificante adequado, que não tenha uma interação negativa com a embalagem e que também, né, tenha o menor atrito possível aqui com a embalagem se deslocando pelo processo. E a gente vai trazer aqui para vocês uma tecnologia que ela não é nova, né, mas nos últimos anos tem ganhado um apelo forte, principalmente pela escassez de vidro, né, escassez de embalagem, que é a tecnologia de coating, né, que é um mascarante, né, usando a metáfora aí do nosso colega Gustavo, ele é a maquiagem para que a garrafa tenha a vida de princesa dela, né, no final do dia, né. Então, é mais ou menos isso aí que o coaching traz. A gente vai entrar com alguns cases de sucesso aqui, alguns cenários para exemplificar isso para vocês. Bom, a gente está falando que a garrafa ela é lavada, né? Então, eu trouxe aqui um vídeo, né? Todo mundo sabe que no Brasil, os principais players, falando de garrafa retornável, essas garrafas são compartilhadas, né?
Não tem como se separar as garrafas de um player para outro, a grande maioria vai ser utilizada em ambas as plantas. E olha como chega as garrafas aqui, tem um vídeo, tá, pessoal, curto, das garrafas na entrada de uma lavadora. Então, como falta garrafa, a gente brinca aqui no mercado que às vezes parece que a pessoa desenterrou a garrafa de algum lugar, porque ela chega assim, em situação bem crítica com tudo que a gente pode imaginar tem nessas garrafas, né? E é um desafio lavar essas garrafas sem agredi-las, né? Sem gerar ruptura aqui. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês terem uma ideia de como é que chega a garrafa na entrada da lavadora. Vou botar um trechinho para vocês aqui. Vou ter que parar de pincel aqui, né? Tirar um pincel para dar um play. Desculpa o barulho aí, pessoal, mas esse é o barulho de quem está na linha de produção. Aí, né? É ensurdecedor o barulho do vidro na esteira de inox. Mas vocês viram bem aí, né, como chega a garrafa, né, e tanto a parte de corrosão que a gente está comentando, né, vocês podem ver que a grande maioria já tem um processo de corrosão avançado, a sujidade é grande, né, e de fato, né, é um desafio, né, a gente trazer essa garrafa numa situação de limpeza sem agredir ou agredir o mínimo possível. Tem um outro vídeo que são essas garrafas, né, algumas dessas garrafas, mas na saída de outro equipamento. Quem conhece de linha de produção sabe que a gente tem um inspetor eletrônico, né, na linha, que é um equipamento responsável por identificar as garrafas que não teve um bom processo de lavagem. Então, ele separa na esteira aqui ao lado, ele tem no programa dele qual que é a garrafa standard, e aí, caso ela não esteja corretamente lavada, ela separa. Então, veja como essas garrafas devem sair, né, depois de um processo de lavagem. Rapidamente também. Não vou passar o vídeo inteiro pelo barulho aqui, pessoal, mas vocês podem ver que essas garrafas elas precisam sair completamente limpas, né? A indústria de bebidas tem parâmetros de qualidade, um nível de especificação extremamente alto, então é um desafio. Alguém pode pensar que, poxa, aí saiu a corrosão com o processo de lavagem? Não, tá? Nesse momento elas estão úmidas, então acaba momentaneamente disfarçando esse visual aqui do scuffing, né, que o Alisson estava falando. Tá? Vou seguir aqui, pessoal. Eu trouxe alguns cases aqui para vocês falando de aditivo de lavagem. O primeiro case, né, como utilizando um processo correto, né, desde os parâmetros de lavagem e o produto químico também adequado, a gente pode conseguir, né, a gente consegue minimizar esses problemas, né. Isso aqui é uma indústria de bebidas não alcoólico de marca mundialmente conhecida na América Latina aqui, e olha os resultados obtidos, né, com o correto parâmetro de lavagem. A gente conseguiu reduzir o processo de scuffing em 50%. Então, aquela marca que vocês viram, né, que no caso do Heavy Pet, que é o caso aqui, não é garrafa de vidro, esse caso é um caso de Heavy Pet, seria o stress cracking, né, o coadjuvante do scuffing, que é a detonação da garrafa. Também, né, falando de garrafas de vidro, porque essas linhas são mistas, né, na grande maioria. A aparência do rótulo cerâmico ali, né, do logo da empresa, manter naquela coloração tradicional dele ao longo dos processos de lavagem. Normalmente, todo mundo já deve ter pegado uma garrafa que ela vai mudando, né, o ACL ali ao longo da vida útil dela. A rejeição do inspetor eletrônico, trabalhando na casa de 2 a 2,8, que é uma rejeição baixa, né, e com os corretos parâmetros você acaba reduzindo o consumo de aditivo e de soda. Tá? Então, é possível, tá, pessoal? Aqui eu trouxe um gráfico, né, para mostrar que quando você consegue preservar a garrafa no processo de lavagem, você consegue aumentar os ciclos de lavagem. No eixo X aqui, né, são os ciclos de lavagem dessa embalagem, né, e a gente conseguiu chegar no ciclo 50 com uma aparência, né, e com uma formação, né, de corrosão proporcional ao ciclo 30. Então, aqui você está aumentando bastante, né, a vida útil da garrafa nesse processo. Aqui um outro caso aí já de garrafa de vidro no Brasil, tá? Utilizando um aditivo aqui de pH neutro, né, e com ausência de fósforo, né, com teor de fósforo muito baixo, a gente conseguiu, né, reduzir o consumo de soda, que é uma commodity complexa dentro da indústria de bebidas hoje também. Quando você usa um aditivo neutro, a grande maioria dos aditivos são ácidos, né?
você consegue não neutralizar a soda, então isso já é um ganho por si só, né? Aquele comentário que a gente fez em relação à sequestração, ao sequestro da sílica, né, que encrosta a lavadora, você não tem esse problema, então você tem menor incrustação. O processo de lavagem é agressivo, e quando você tem um problema de parada nas linhas, e essa garrafa fica dentro desses tanques de lavagem, ela acaba saindo opaca, né, já com um aspecto não adequado. Quando você trabalha com os produtos corretos, você consegue minimizar isso, né? E tudo isso culmina, né, em uma pegada que está totalmente relacionada à sustentabilidade, né, que é a redução de fósforo no efluente e a melhora da atividade metanogênica. Vou explicar um pouquinho aqui com os gráficos para vocês do que a gente está falando. Bom, o consumo de soda, né, caindo ao longo do tempo, então isso é bem bacana, principalmente pelo fato de trabalhar com aditivo neutro. A drástica queda do fósforo, né, para quem não sabe, o fósforo é um requisito legal na indústria de bebidas, então eu tenho um requisito, uma normativa, né, que eu preciso trabalhar com o mínimo de fósforo possível. Né, atividade metanogênica, o que é, pessoal? O lodo cervejeiro, a estação de efluente, ela consome os materiais orgânicos, né, que a fábrica descarta, e esse lodo produz metano com essa digestão. Então, quanto mais metano, mais saudável está a sua estação de efluente, né, o micro-organismo que faz a digestão para você poder descartar o efluente. Então, assim, pessoal, é possível a gente passar por esses desafios trazendo ganhos e com uma pegada de sustentabilidade. Alisson, vou abrir a palavra para você de novo, falar aqui do outro ponto, né, que é a tecnologia do coaching. Fica à vontade. Vamos lá. Ó, Sandra, eu não sei se você como host aí, eu não estou conseguindo só abrir meu vídeo, tá? Mas acho que todos me escutam, né? Sim, eu vou verificar. Eu dou o play para você aqui, se for o caso. Não, tranquilo. Vamos falando aqui para a gente também não atrasar. Então, o coaching aí, então, como a gente já tinha falado lá no início, né, é um mascarante, né? Então, ele serve para aquela ação física, né? Então, de scuffing que gera aí nas garrafas, né? O atrito entre as garrafas durante o transporte, né? Então, uma garrafa em atrito com a outra, ela vai gerando o scuffing. Normalmente, o scuff, ele se dá mais presente, a gente comenta que é no ombro e no calcanhar da garrafa, né? Onde elas estão mais em contato. E o que o coaching está promovendo? Então, é restaurar a aparência das garrafas, né? Então, essas garrafas antigas, igual o William mostrou ali nas fotos, né? Tem garrafa de todo quanto é tipo. Então, a ideia é mascarar aquele scuffing aparente. Na frente, a gente vai ver umas fotos e vídeos que vai ficar bem claro. Conferir o brilho das garrafas, então, dar vida novamente à garrafa, né? Um ponto que é bem interessante é essa questão resistente a banho de gelo. Então, o que é isso, né? A gente ter no mercado qualquer risco de uma pessoa, mas você aplicou um produto na garrafa, isso pode sair com as diferentes temperaturas, quando eu coloco numa geladeira, depois quando eu resfrio, quando eu esquenta, ou quando vai para um balde. Então, ele é resistente a esse banho de gelo, essas diferentes temperaturas, ele promove essa cobertura do scuff e não sai com essa diferença de temperatura. Uma coisa bastante importante é a secagem rápida, tá? Então, isso aí principalmente para não ter risco a agredir o rótulo da garrafa, né? Outra coisa importante, porque o material ele é uma base, uma emulsão parafínica, então, assim, a ideia é a gente conseguir manter o toque natural das garrafas, né? Então, ou seja, sem aquela ação pegajosa ou oleosa, de escorregadia, então isso ela mantém sem ter esse risco, tá? Isso é bem importante também, né? Obviamente, o consumidor não quer pegar uma garrafa e ter essa sensação de oleosa. E um outro ponto bastante importante aí, a gente pode fazer a aplicação tanto antes ou depois da rotuladora. Então, como eu falei, ele não tem impacto aí antes da rotuladora com rotulagem, com cola, não altera nenhuma dessas propriedades. E pós também, né? Se a garrafa já estiver rotulada e a gente aplicar, ele não vai ter problema, não vai manchar rótulo, não vai deslocar rótulo. Ele tem uma aplicação bem perfeita no ombro e no calcanhar sem danificar os rótulos, tá? Pode passar aí, hein? Então, assim, aqui repete um pouco do que eu já falei. A única coisa nova aqui é que esse produto ele é aprovado pelo FDA, né? Então, que é o órgão aí, principal órgão americano hoje, né, de homologação aí. Hoje está bem alta, né, pela própria questão de homologação de remédios aí, né, pela Anvisa e, enfim, de Covid. Então, a FDA é Food and Drugs Administration, né? Então, a parte de órgãos e de liberações aí de produtos para a indústria de alimentos passa sempre por aprovações pela FDA, e isso é uma referência para o mundo inteiro. Então, esse produto tem essa aprovação também, tá? Os demais itens é o que eu já comentei, né? Então, acho que não precisa passar, que é repetitivo.
Aqui só um exemplo, um vídeo também, né, para vocês entenderem. Então, aqui como que funciona a aplicação, né, do coating no scuffing. Aí, antes de iniciar o vídeo, está bem claro o scuffing aí no ombro da garrafa, né? Pode passar o vídeo aí, William, por favor. Então, as garrafas vão entrar aí no aplicador agora. E aí já está na saída do aplicador aí, tanto aplicando no ombro quanto no calcanhar aí, a solução que vai criar essa cobertura do scuffing e fazer essa proteção e criar todos esses benefícios aí, igual eu comentei no slide anterior. Tá? Aqui já fotos daí, né? Então, assim, um ponto também que a gente sempre se ele não se limitar a garrafas âmbar, né? Que são as garrafas marrom, mas aqui uma garrafa transparente também. Então, isso pode ser aplicado e deve ser aplicado para redução de scuffing. Ela vai criar essa aparência de garrafa nova mesmo, essa a ideia mesmo, a gente criar essa aparência do consumidor chegar e ver que a embalagem está nova e que ela não tem essa aparência de coisa velha, coisa antiga. Na foto direita acima ali, então está bem claro, né, as garrafas ali com alto teor de scuff, então muito desgaste, e após a aplicação aí, como que elas ficam, tá? E por que a gente vai utilizar o coating, né? Justamente para isso, para criar essa aparência de garrafa nova, melhorar a aceitabilidade na gôndola do mercado, enfim, numa conveniência. Então, assim, a gente tem, como os próprios dados que o William falou no início, o consumidor vê muito a aparência da embalagem como uma opção de compra, né? Então, essa é a ideia aí de a gente utilizar o scuffing, esse mascarante aí, de utilizar o coating, desculpe, para mascarar o scuffing, tá? É a vida de princesa que a gente brincou na apresentação e de fato, né, há uma mudança bem forte no aspecto visual da garrafa, sem mudar as características dela de toque, né? Então, assim, são duas pontas, né? Numa ponta você previne que o processo não ocorra, né, preservando essa garrafa do ataque do processo natural de lavagem, com parametrizações e produtos corretos, né, com uma pegada de sustentabilidade. E na outra ponta você consegue preservar o dano que já foi causado, né? ou mascarar ele, na verdade, né? Trazer essa garrafa para uma condição mais aceitável, porque o parque de garrafa não vai mudar de hoje para amanhã, pelo contrário, a gente entende que não. Então, como eu levo para o meu consumidor garrafas que eu recebo com um dano grave, com um aspecto aceitável, né? Então, é uma boa oportunidade. Aqui eu trago um case, né, do coaching no Brasil, né, para vocês terem ideia, né, a gente, deixa eu minimizar aqui, a gente está presente, né, essa tecnologia, né, está presente em mais de 80 linhas de retornáveis no Brasil, né, apenas no ano 2020, né, como a gente comentou aí com os colegas também, um ano de desafio, a gente conseguiu, né, trazer garrafas com uma aparência, né, para um cenário que elas puderam ser reutilizadas, 5,4 bilhões de garrafas. Então, são garrafas que estariam na gôndola com um cenário muito ruim de aspecto visual, né? 100% de redução de descarte, né? Então, essas garrafas que seriam descartadas, elas não foram descartadas, elas continuam em uso, né? E um custo muito baixo para aplicação, trabalhando com produtos concentrados, um controle de volume de aplicação por garrafa e por milhão de garrafas, intertravado aí com os equipamentos da linha, né, rotuladora, né, a gente conseguiu, a gente consegue, nessa tecnologia, principalmente, consegue conferir uma alternativa de frente ao cenário que a garrafa está, né, hoje no Brasil. Pessoal, o tempo acho que já está aqui, né, no finalzinho, acho que a gente está no finalmente aqui, né, isso mesmo. Qualquer dúvida, né, a gente tem esse canal de comunicação, as pessoas que me conhecem aqui na apresentação também fiquem à vontade para estar me contactando. E é isso, pessoal, vou abrir para dúvidas. Parabéns, Arison, William, pela belíssima apresentação. Muito bom mesmo conhecer um pouquinho mais do trabalho da Diversey. Então, quer dizer que até a garrafa precisa de maquiagem.
Tá vendo Isso só, deixa, né? isso deixa a gente isso mais aí. tranquila. E também tem vida de princesa, muito bom, muito bom. Tem. Consumidor Gostei muito exigente. disso. Pois é, exigente. E é mesmo impressionante o estado que elas chegam, né? É só com muita tecnologia mesmo para mudar a aparência delas, não é? Exatamente, isso aí. Eu vou passar para o Carlos, que ele tem algumas perguntas, tá ok? Ok, à vontade. Oi, Alisson. Tudo Oi, bem? Carlos. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo bem? Parabéns Bem. pela apresentação. Eu vou passar aqui alguns comentários e algumas perguntas também. O André Aparecido, ele está perguntando se o aditivo vai ajudar também a remover aquele rótulo velho, mofado, que eles têm um pouco de dificuldade com essa remoção de 100% do rótulo. Quer responder aí, Alisson? Não, sim. Na verdade, o aditivo aí que a gente está apresentando é com uma tecnologia que ele tem muito mais o risco de não agredir meio ambiente, redução de consumos, mas da mesma forma que os outros aditivos, ele consegue remover qualquer resíduo de rótulo, resíduo de sujidade, garantindo a limpeza da garrafa por completo, tá, Carlos? Então, o que a gente está apresentando é uma tecnologia nova, um aditivo com menos agressividade, mas menos agressividade ao meio ambiente, à garrafa em si, ao vidro, mas não à forma de limpeza. Então, a forma de limpeza se mantém, a remoção de rótulo, mofo, isso a gente tem estudos e obviamente, já não estudos, mas também já rodando isso, então a gente consegue ter uma boa garantia de limpeza, igual aos aditivos tradicionais, tá? Então, isso acontece, a limpeza da mesma forma, sem nenhum risco, tá? A gente, complementando, Carlos, a gente testou bastante com os nossos aditivos mais agressivos, né? Porque a indústria química ela tem um desafio que é o seguinte: eu preciso limpar, mas eu não posso ser agressivo, nem a embalagem, nem o meio ambiente. Então, se eu consigo desenvolver um produto que eu consigo ter a mesma performance de limpeza, né, com os meus aditivos mais agressivos, com esse apelo de proteção, né, com polímero que o Alisson explicou, a gente tem, de fato, uma inovação com valor agregado. Então, ele foi comparado aí aos produtos da Diversey mais agressivos em relação ao poder de limpeza. Nós temos uma reportagem agora, uma matéria, né, do Paulo Vilas, inclusive, sobre a rotulagem de rótulos, né, renováveis nas garrafas retornáveis, né? E um dos maiores problemas que a Coca-Cola enfrentou para a implantação desse rótulo renovável foi justamente a lavagem das garrafas, né? Foi um problema muito grande para a implantação do projeto. Então, como é que você garante, né, a eficiência de um projeto como esse, com sustentabilidade, redução do consumo de água, né? E qual aditivo que você indicaria no caso desse? A gente tem um produto, né, que o próprio nome dele já é sugestivo, né, que é o Divobright Defend, né, que ele foi criado, né, para esse processo de proteção. Como o Alisson comentou, ele tem um polímero acrílico que ele faz uma proteção e ele tem sequestrantes que, diferente dos sequestrantes que a gente possui no restante do portfólio, ele sequestra, né, o que a gente quer sequestrar da água e da sujidade sem sequestrar sílica, né, e sem sequestrar os componentes ali, os polímeros, né, do heavy patch. Então, como fazer isso trabalhando muito próximo, né, dos nossos clientes, né, e é desenvolvimento tanto no laboratório, mas principalmente no chão de fábrica, inclusive com os principais players que estão aqui, né? A gente tem trabalhado muito junto e assim, Carlos, é algo contínuo, tá? Não vai parar hoje, provavelmente vai continuar, né? É muito legal passar por esses momentos de crise, né? Porque são momentos disruptivos, né? Para a indústria e para o mercado em geral. Então, essa inovação é bem bacana e está totalmente alinhada aí com o que vocês estão colocando. Sim, eu acho que esse momento que a gente está passando, o pessoal deu mais importância ainda para os insumos, né? Parece que foi uma coisa... Agora, eu tenho um comentário aqui do Leandro Rodrigues da Costa, ele fala o seguinte: além das oportunidades relacionadas à lavadora de garrafas mencionadas pelos colegas, a outra é relacionada ao consumo energético. Nesse sentido, é necessário otimizar as condições operacionais da lavadora de garrafas, incluindo a redução de temperatura dos tanques de lavagem para a temperatura mais baixa possível, mantendo os padrões de qualidade em vigor.
O desafio para reduzir as temperaturas seria obter a economia líquida, mantendo ou elevando os patamares de eficiência, redução de refumo, né? E sem afetar o desempenho contínuo da operação. Aí foi um comentário, tá? Volto aqui, ó, o André Aparecido, vocês acabaram de falar sobre o aditivo, ele falou que esteticamente uma boa sacada na condição das garrafas, gostou muito. Legal, legal. A Suzana Couto Rangel dá os parabéns pelas informações para vocês, passada de forma clara. O Paulo de Tarso, ele pergunta aqui qual a estimativa de custo na aplicação do mascarante e qual isso mesmo. E se o coating é aplicável no vidro e no PET? Olha, vamos lá, por parte, né? Obrigado a todos aí pelos comentários. É legal falar para um público tão conhecedor, né? O papo é bem produtivo, né? Realmente Papo você reto, sai né? com insights, né? É bem legal. Em relação ao custo do mascarante, vai depender muito da velocidade da linha, né? Mas a gente está falando aí, pessoal, se a gente for olhar o custo por embalagem, a gente está falando de terceira casa decimal, tá? Em centavos de real. Então, é um custo muito, muito competitivo. A outra pergunta é se ele pode ser usado em heavy PET. Olha, nós já fizemos testes de laboratório, né, com bom resultado, mas eu ainda não tenho nenhuma aplicação dessa em uma linha de produção com garrafas heavy PET. No laboratório a gente já testou e foi bacana, a gente conseguiu um bom visual, tá essa pendência aí de testar na linha. Aqui nessa pergunta, William, foi o Gustavo Leoncini que ele fez. Se o coating é aplicável no vidro e no PET, tá? Ah, no PET. No PET, O PET, ele, não se tratando de heavy PET, né, o PET não seria algo descartável, então ele é novo, então não faria muito sentido, não sei se eu entendi bem. O PET retornável, que é o heavy PET, esse PET sim sofre muito com os processos de lavagem, ida e volta do mercado, e aí sim, o heavy PET, o aditivo é extremamente importante, né, para o heavy PET, e o coating eu ainda não uso em linha de produção. A gente já fez testes em laboratório. Com vontade, se quiser complementar também. Né? Eu imagino que ele está falando do heavy PET também. E aí ele parabeniza a dupla pelo tema, que obrigado. Ele diz que merece bastante discussão. E aí eu tenho mais uma aqui para qual seria o nome desse produto para o processo de coating. É o Carlos Alexandre que pergunta isso. O nome do produto da Diversei é o Divomask. Tá? Ele é um mascarante nosso, ele é um produto que tem uma pegada, ele é um produto concentrado, então a gente consegue, com pouco volume, atender uma quantidade de 1 milhão de garrafa muito grande, né, e ser competitivo no custo. Com todas essas questões aí regulatórias, né, de FDA, resistente a banho de gelo, toque da garrafa. Imagina só, você não quer pegar uma garrafa que você aplicou um mascarante e ela está ali escorregadia, por exemplo, né? Assim como a gente está brincando com a maquiagem, né? O rosto precisa aparecer sem nenhum tratamento. Então, essa é a pegada. Quantidade correta, né, William? Sem excessos, né? Principalmente, bem colocado. A aplicação é fundamental. A aplicação é fundamental. Eu acho que dá para a gente ficar a tarde toda falando aqui desse assunto, porque tem bastante coisa. Tem parabéns aqui também para vocês, do Alexandre Pereira do Amaral. Obrigado. Tem também aqui uma pergunta, vou pedir para você ser rapidinho mesmo, os dois, né? Caso os rótulos sejam decorados, né, pintados, esse aditivo pode causar algum problema na arte? Quem perguntou foi o Bruno Rocha. Não, a gente já trabalha com rótulo, com coloração, tá? Pelo contrário, né? A gente tem cases aí onde a gente conseguiu manter o espectro da cor com mais ciclos de lavagem. Aí ele pode entrar em contato que a gente dá mais detalhes. Vou ser rápido aqui, né? A Elaine também, Elaine Ribeiro, dá os parabéns. O Carlos Alexandre Ciola agradece a resposta e diz que foi muito esclarecedora. Eduardo Reis e outros aqui estão dando os parabéns para vocês. Eu também agradeço. Muito obrigado pela palestra. Foi muito bacana. Obrigado, hein? Obrigado a vocês. Tchau. Então, um abraço. Tchau. Parabéns mais uma vez. Valeu, Sandra. Um abraço.
Um abraço.